Vamos então, pessoal, concluir nessa segunda e última aula o nosso assunto, que são os Estados Unidos da América. Nesse primeiro slide, já vamos tratar dos fatores da supremacia norte-americana, ou dos fatores da hegemonia, do poder, da superioridade, vamos dizer assim, norte-americana. Que fatores fizeram com que os Estados Unidos tivessem esse poder tão grande no mundo todo? Poder econômico, político, militar, cultural. Então, eu listo aqui alguns fatores. Não foi um fator que fez com que os Estados Unidos tornassem o mais poderoso do mundo, mas uma série de elementos, de fatores. Primeiro, foi colônia de povoamento. Colônia de povoamento, trabalho livre, divisão das terras entre as pessoas, produção para o mercado interno. Isso já foi um motivo para o desenvolvimento socioeconômico da sociedade norte-americana. Ou seja, as pessoas foram se desenvolvendo de forma mais equilibrada. Não havia pessoas tão ricas nem tão pobres, a desigualdade social era menor. Então, esse fator, inclusive, fez com que a maior parte da população norte-americana viesse a ser o que a gente hoje chama de classe média alta. Então, as pessoas elas tinham condições econômicas muito parecidas. Isso dava um certo poder a várias pessoas para poder desenvolverem o país. Não tinha tanto pobre, vamos dizer assim. Tinha sim colônia de exploração, principalmente nas colônias do sul, com escravidão, mas o que predominou foi a colônia de povoamento. Inclusive na Guerra de Secessão, é, os, os elementos das colônias do norte, que eram de povoamento, se sobrepuseram às colônias do sul, que era de exploração, que era de escravidão. Então, teve a Guerra de Secessão e o país foi unificado com os ideais da colônia de povoamento. Ideais de fim da escravidão para ampliar o mercado consumidor, ideais aí de desenvolvimento econômico, de industrialização. Os Estados Unidos se tornaram independentes em 1776, foi o primeiro país da América a se tornar independente. Influência da doutrina calvinista, valorização do trabalho e riqueza. Isso daí foi até fruto da obra de um sociólogo chamado Max Weber. Ele escreveu uma obra interessante chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É uma obra que liga a religião com o desenvolvimento econômico. E o Weber ele diz que essa teologia da prosperidade, do acúmulo de riquezas, fez com que os Estados Unidos acumulassem capital e se desenvolvessem ainda mais. Porque na doutrina calvinista era muito forte essa teologia da prosperidade, de que se você juntasse riquezas, dinheiro, desenvolvimento, era um dos sinais que você alcançaria a glória dos céus. Destino manifesto, ideia difundida que entre os norte-americanos que eles eram escolhidos de Deus e que deveriam expandir seu território até o Pacífico. Isso fez com que os Estados Unidos aumentassem o tamanho do seu território. Apesar de que tamanho territorial não tem muita importância para o desenvolvimento, para uma supremacia de um país, mas é importante. Grande disponibilidade de recursos naturais, minérios, madeira, solos, muitos rios. Isso facilitou, ajudou também no desenvolvimento dos Estados Unidos. Quando estavam se industrializando, nos Montes Apalaches tinham muitos minérios que eles utilizaram aí para a sua indústria. Muitos recursos minerais que foram importantes aí para eles poderem desenvolver a sua indústria sem precisar comprar de fora. Forte investimento em pesquisa, ciência e tecnologia é um fator importante. Muito precocemente o governo tinha essa ideia de investir em pesquisa, ciência e tecnologia
para poder produzir mercadorias melhores, armas melhores, tanto que os Estados Unidos foram o primeiro aí a desenvolver as armas atômicas, as bombas nucleares. Então, sempre foi uma política do governo investir em ciência, pesquisa e tecnologia para melhorar suas atividades econômicas, para produzir mais em menor tempo, tanto que os Estados Unidos eles já participam ativamente aí na segunda revolução industrial. Estímulo à imigração e construção de ferrovias transcontinentais. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos eles iam expandindo seu território, eles iam também estimulando a imigração de pessoas que vinham da Europa principalmente para ocupar essas terras. Já foram construindo ferrovias também, ligando um oceano ao outro. Política externa agressiva, doutrina Monroe, Truman, Big Stick, doutrina Bush. Então, os Estados Unidos já tinham uma geopolítica agressiva, uma política externa que visasse os interesses norte-americanos. Colocavam os Estados Unidos em primeiro lugar. Então, era uma política externa agressiva, em que as relações com os outros países se davam com o objetivo de atender aos interesses dos Estados Unidos. E como já tinham aí um desenvolvimento militar grande, isso facilitou para os Estados Unidos para que eles impusessem a sua vontade. Financiamento dos países aliados nas grandes guerras mundiais, guerras estas que destruíram os países mais poderosos até então, que eram o Reino Unido e a França. Então, esses aqui foi o fator externo importante para os Estados Unidos sobressaírem. Os países mais poderosos do mundo até então estavam em guerra. Isso facilitou para os Estados Unidos se sobressaíssem no mundo. Então, a partir da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já se tornam, depois da Primeira Guerra, eles já eram a maior potência do mundo. A partir da Primeira Guerra, os Estados Unidos passam a ser o país de liderança do mundo. Então, esses são os fatores que fizeram com que os Estados Unidos se tornassem o país mais poderoso do mundo. Aqui, pessoal, os dois partidos políticos mais importantes dos Estados Unidos, representados pelo burro, o Partido Democrata, e pelo elefante, o Partido Republicano. O Partido Democrata, também partido de esquerda, é o partido com ideias mais socialistas. E o Partido Republicano, mais conservador, de direita, é o partido com ideias mais capitalistas, mais liberais, de economia de mercado. Basicamente é isso. Então, vamos tratar aqui da geopolítica ou da política externa dos Estados Unidos. Então, a gente tem que começar pelo ano da independência dos Estados Unidos, 1776. Declaração de Independência dos Estados Unidos. De toda forma, a Inglaterra só reconhece a independência em 1783. Então, quando os Estados Unidos se tornaram independentes, eles eram só as chamadas 13 colônias, que está aqui em vermelho no mapa. O território estadunidense que a gente conhece hoje foi se formando com o passar do tempo. Os Estados Unidos, no início, era só esse território em vermelho aqui. Bom, aí tem início a política externa e geopolítica. O que é geopolítica? São as estratégias de um país para poder ganhar poder, influência no mundo. Então, na geopolítica estadunidense, tudo começa com o chamado Destino Manifesto, no século XIX. A partir de um jornalista aí chamado John Sullivan, que é esse aqui. Para ele, os Estados Unidos tinham que expandir o seu território até chegar no Oceano Pacífico. Isso seria da vontade de Deus, que os norte-americanos expandissem o seu território em direção ao oeste, até alcançar o Oceano Pacífico. Então, na política externa
ou geopolítica estadunidense, a primeira etapa foi o expansionismo interno. Foram os Estados Unidos expandindo o seu território. Tudo aí graças à chamada teoria do destino manifesto, uma teoria que misturava geopolítica com ideais religiosos, ideais de expandir o território. Ela teve início com esse jornalista aí chamado Sullivan, John Sullivan. E assim os Estados Unidos, que até então eram as 13 colônias, foram expandindo seu território em direção ao oeste, comprando territórios da Espanha, da França, fazendo acordos com a Inglaterra, ganhando territórios da Inglaterra, tomando territórios aí do México, comprando territórios também do México. Então, vemos aí a evolução territorial dos Estados Unidos em direção ao oeste. Em 1823 já temos a chamada doutrina Monroe, doutrina aí do presidente Monroe, que significa basicamente América para os americanos. Já é um avanço na geopolítica dos Estados Unidos. É uma geopolítica, é uma teoria, é uma doutrina que não quer a interferência dos europeus aqui na América. Os Estados Unidos não querem que os países europeus tentem recolonizar suas antigas colônias aqui na América. Então, essa doutrina diz o seguinte: qualquer tentativa de interferência dos europeus na América será vista como uma agressão aos Estados Unidos. E já era uma ideia dos Estados Unidos para dominar o continente americano. Então, essa chamada aí doutrina Monroe foi importantíssima para os Estados Unidos começarem a aumentar a sua influência, o seu poder sobre, primeiramente, o continente americano. 1845 temos o Corolário Polk, do presidente Polk, e para ele essa doutrina basicamente significava o seguinte: se algum território quer se juntar aos Estados Unidos, isso só diz respeito a essa população desse território e os Estados Unidos, e mais a ninguém. E graças ao Corolário Polk, os Estados Unidos eles vão anexar o Texas, porque o Texas pertencia ao México, mas tinha ali uma população estadunidense, uma população uma população de imigrantes, principalmente da Europa, que tinham mais identidade com os Estados Unidos. Então, a partir do Corolário Polk, os Estados Unidos anexam o Texas. Já era uma estratégia aí de usar a população para ocupar aquele território, para depois tomar aquele território para si. Graças ao Corolário Polk, os Estados Unidos anexaram o Texas, que até então era mexicano, ao território estadunidense. 1867, os Estados Unidos compram o Alasca da Rússia, aumentando ainda mais o seu território. Teoria do poder marítimo de Alfred Mahan. Então, esse grande estrategista, ele teve uma contribuição muito grande para a geopolítica dos Estados Unidos. O que é geopolítica? Mais uma vez, são as estratégias que um país se utiliza para ter domínio, poder, influência, não só dentro do seu território, mas também no mundo todo, ou pelo menos em uma dada região, em um dado espaço geográfico. E para o Mahan, o país que teria maior poder e prestígio e influência tinha que dominar os mares, tinha que ter um grande domínio dos oceanos, tinha que ter pontos estratégicos nos oceanos para poder aumentar a sua influência no mundo. A partir da teoria do poder marítimo de Mahan, os Estados Unidos iniciam o expansionismo continental e oceânico.
Até então, os Estados Unidos eles estavam aumentando o seu território, não tinham interesse em dominar outras regiões, oceanos. Depois que eles ocupam o território, eles passam a se expandir a sua influência, principalmente na América e principalmente nos dois oceanos que banham os Estados Unidos: o Oceano Atlântico a leste e o Oceano Pacífico a oeste. É a continuação daquilo que muitos estudiosos chamam de imperialismo estadunidense, ou seja, os Estados Unidos impondo o seu poder, a sua influência sobre determinados espaços geográficos. E aí, graças à teoria do Alfred Mahan, os Estados Unidos levaram essa ideia geopolítica a fundo, de dominar os oceanos. Então, eles começam dominando aqui no Atlântico Porto Rico, que é o número 1 no nosso mapa aqui. 2, que é Cuba, passam a interferir bastante em Cuba. No 1, não só Porto Rico, mas República Dominicana, Haiti, Ilhas Virgens. Interfere também no Panamá e na Nicarágua. No Panamá aqui para poder construir o Canal do Panamá, para passar com os navios trazendo mercadorias do leste para a costa oeste. Então, basicamente, seguindo aí a geopolítica de dominar os oceanos para poder ter uma influência maior no mundo, 1898, anexação do Havaí, Guam, Filipinas e Porto Rico. 1899, domínio sobre Samoa. 1901, imposição de protetorado sobre Cuba. 1903, construção do Canal do Panamá. 1905, imposição de semi-protetorado sobre São Domingos, atual República Dominicana. 1812, ocupação da Nicarágua. 14, ocupação do Haiti. 16, compra das Ilhas Virgens, que era da Dinamarca. Então, Estados Unidos só ampliando o seu poder, a sua influência sobre o mundo, já ocupando os oceanos, expandindo a sua interferência no continente americano. Em 1904, temos o chamado Corolário Roosevelt, que vai dar origem aí à política do Big Stick, que significa grande porrete, que significa, basicamente, expandir a sua influência, o seu poder, suas empresas para os países americanos. E se os outros países americanos não quiserem, aí os Estados Unidos vai entrar no porrete, vai fazer uma política agressiva, vai fazer uma interferência militar nesses países que forem contrários ao interesse norte-americano. Theodore Roosevelt foi o presidente que deu origem aí ao chamado Corolário Roosevelt. Então aí o texto explicando o que é o Corolário Roosevelt, que deu origem à política do Big Stick. E graças à política do Big Stick, os Estados Unidos eles intervieram em vários países americanos, principalmente da América Central, levando ali as suas empresas, a sua influência. Se tinham alguma reação, eles ocupavam aquele país. Se algum líder daquele país era contra os interesses norte-americanos, esse líder era derrubado. Havia uma interferência dos Estados Unidos ali. E num terceiro momento, nós temos o expansionismo ou imperialismo dos Estados Unidos, agora sobre o mundo todo, que se inicia durante ainda a Segunda Guerra Mundial. Nós temos, durante a Segunda Guerra Mundial, o chamado Acordos de Bretton Woods nos Estados Unidos, em que os Estados Unidos já começam a definir a economia mundial de acordo com os seus interesses. Tanto que nos acordos de Bretton Woods de 1944, o dólar passa a ser a moeda mundial, o dólar norte-americano. Doutrina Truman, do presidente Truman, que era emprestar dinheiro para os países que estavam destruídos, para os países europeus.
para esses países não adotarem o socialismo. Então, a doutrina Truman era basicamente isso: emprestar dinheiro para os países europeus destruídos pela guerra, a juros muito baixos. Isso aí gerou o chamado Plano Marshall, emprestar dinheiro para os países destruídos pela guerra não adotarem o socialismo. Depois a gente tem a doutrina Bush, em 2002, a partir dos atentados do 11 de setembro. A doutrina Bush traz a guerra preventiva. Guerra preventiva é: os Estados Unidos não precisam ser atacados para reagirem. Eles podem atacar de forma para prevenir. Combate ao terrorismo e à livre circulação de capitais. E também a declaração de 3 países como integrantes do eixo do mal: Iraque, Irã e Coreia do Norte. Os Estados Unidos acusavam esses países de terem armas de destruição em massa e, a partir disso, invadem o Iraque, mesmo não provando as tais armas de destruição em massa, depõem Saddam Hussein, que era o ditador do Iraque, mesmo contra as resoluções da ONU, mesmo não tendo provas dessas armas de destruição em massa no Iraque. Então, a doutrina Bush é uma doutrina bem agressiva, uma política externa e geopolítica bem agressiva. E, por fim, a doutrina Trump, do unilateralismo. Uma doutrina que trouxe até alguns pontos positivos no mundo. Trouxe uma política um tanto mais amistosa com a Coreia do Norte, alguns acordos de paz no Oriente Médio. Então, Trump adotou o lema América Primeiro, refletindo suas promessas de campanha em 2016 de conter a imigração, confrontar uma China em ascensão, renegociar acordos comerciais que ele considerava prejudiciais aos americanos e acabar com guerras sem fim. Então, a política do Trump era diminuir a influência dos Estados Unidos, a interferência militar dos Estados Unidos em vários países. E ele cumpriu todas. Restringiu a imigração, confrontou a China, porque os Estados Unidos veem a China como um grande rival, a China vem crescendo muito, isso amedronta o poderio, a hegemonia estadunidense. Renegociou o NAFTA, que agora chama o USMCA, trazendo mais vantagens para os Estados Unidos, e prometeu aí acabar com as guerras sem fim, retirar as tropas estadunidenses de vários lugares do mundo. Por fim, pessoal, problemas enfrentados pelos Estados Unidos. Sua política externa agressiva e intervencionista com invasões e guerras leva à retaliação de grupos terroristas. Então, os Estados Unidos eles interferem na política de outros países e acaba com isso atraindo para si grupos terroristas destes países. Também a doutrina Bush interferindo, bombardeando aí o Iraque, o Afeganistão, também faz com que os Estados Unidos sejam alvo do chamado terrorismo. Outro problema dos Estados Unidos: altíssimos gastos com armamentos, consumismo exacerbado, gerando poluição, lixo, desperdício. Os Estados Unidos é um país muito consumista, chuva ácida, pobreza que tem aumentado, racismo, a questão aí entre negros e brancos, obesidade também, obesidade fruto desse consumismo excessivo. E a excessiva entrada de imigrantes, principalmente de maneira ilegal. Aqui nós temos a imagem do pastor Martin Luther King, que foi um dos grandes nomes na luta pacífica pelos direitos civis dos negros, porque até a década de 50, os negros eles não tinham os mesmos direitos que os brancos. Então, foi um grande nome na luta pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. Pastor Martin Luther King. Aí a chuva ácida nos Estados Unidos. E alguns fatos aí importantes para a gente concluir
o nosso estudo. O atentado de 11 de setembro, em que o terrorista saudita chamado Osama Bin Laden foi o líder aí desse atentado, onde os aviões foram sequestrados e foram jogados nas Torres Gêmeas, derrubando as duas, causando aí um impacto mundial, na economia mundial também. Esse é um dos exemplos do terrorismo que os Estados Unidos sofrem. E também tem crescido nos Estados Unidos o terrorismo interno, o terrorismo doméstico, que os jovens vão para as universidades, igrejas, metralhando todo mundo. Também os Estados Unidos têm esse problema do terrorismo interno. Aqui, ainda um problema enfrentado pelos Estados Unidos, que são as questões étnicas, as questões aí de brancos e negros. Então, aqui nós temos a Ku Klux Klan, que é uma organização terrorista, racista, que prega a supremacia branca. Existe até hoje, apesar de bem reduzida nos dias de hoje. Como que surgiu a Ku Klux Klan, que prega e persegue negros, prega a supremacia branca? O que é a Ku Klux Klan? Como ela surgiu? Ela surgiu depois da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, em que acabou a escravidão e em alguns estados do sul, onde a escravidão era muito grande, surgiram pessoas com um ressentimento muito grande pelo fim da escravidão e que passaram a perseguir as pessoas negras. Então, até hoje há uma rivalidade étnica muito grande nos Estados Unidos. Aí essa questão étnica, racial, ela é muito forte, muito problemática. A partir de 1960, os negros começaram a conquistar seus direitos civis, políticos. Então, os Estados Unidos é um país que enfrenta muitos problemas. Assim, pessoal, nós terminamos o nosso estudo de Estados Unidos da América.